Bem-vindo ao nosso canal Causos no Japão. Espero que se inscreva-se e deixe uma curtida. E bora pra vinheta. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou contar a história de dois amigos que o destino separou com o fenômeno Dekasegi. Tudo começou na década de 70, onde dois amigos filhos de japoneses se tornaram amigos. Eles se conheceram na escola, em Taboão da Serra, estudavam juntos desde a primeira série até o colegial. Carlos e Ricardo tinham a mesma idade, e eram inseparáveis, onde Carlos ia o Ricardo estava do seu lado. Eram ótimos rapazes, porém Carlos era que tinha problemas financeiros, pois sua família não era tão abastada como a de Ricardo, o qual o pai era engenheiro. Carlos com 12 anos já ajuda seus pais na barraca de feira, muito trabalhador e honesto. Ricardo ficava mais em casa jogando videogame ou nadando na piscina da família. Mas não era um playboy. Apesar de sua situação confortável, nunca foi exibido. Quando completaram 15 anos, aconteceu algo terrível com Ricardo, os pais se separam, então a situação começou a mudar para ele. Com 16 anos Ricardo começou a trabalhar como office boy na empresa que era de seu pai, já que ele não ajudava financeiramente a esposa. A diferença maior era que, Carlos por causa de seu serviço na feira era extrovertido e alegre, e Ricardo sempre quieto e envergonhado. Com 18 anos o Cúpido acertou Carlos e ele acabou casando muito jovem. Ricardo por outro lado continuava solteiro. Apesar de trabalhar muito, Carlos sempre vivia em situação financeira difícil, teve época que ele trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Ricardo por outro lado conseguiu entrar na faculdade e começou a cursar Direito. Carlos em 1986 já era pai de 2 filhos e a esposa não conseguia trabalhar por causa das crianças, apesar de não ter concluído o colegial. Carlos era gerente de uma farmácia perto de sua casa, mas os amigos nunca perderam contato. Ricardo estava terminando sua faculdade. Com o surgimento do fenômeno Dekasegi, Carlos, após longas conversas com a esposa e sua família, resolveu embarcar para o Japão, com a esperança de pelo menos comprar uma casa e sair do aluguel. Ricardo por sua vez não concordava com o amigo, dizendo que era possível crescer no Brasil também, mas apesar do conselho do amigo Carlos já estava decidido a partir para o Japão. Carlos embarcou para tentar realizar seu sonho de dar um teto para sua família, deixando esposa e 2 filhos para trás. Os primeiros 3 meses, foi quase insuportável. Naquela época só conseguia falar com sua família uma vez por mês, o salário era ótimo, e logo começou a enviar dinheiro para comprar sua casa. Trabalhava 14 horas por dia, dentro de uma fábrica de automóveis, a barreira da língua, a comida diferente, tudo era novidade para Carlos, mas sempre escrevia para a família e seu amigo Ricardo. Demorava uma semana para chegar as cartas e vice-versa, quando recebia a carta do Brasil, nem lembrava mais o que tinha escrito. Por outro lado, Ricardo começava sua carreira de advogado, e apesar de ser novato ele sempre foi inteligente e assim começava sua ascensão. Depois de 2 longos anos Carlos, mais adaptado, enfim conseguiu comprar a sua tão sonhada casa. Mas ele queria montar um comércio, pois, de nada adiantava ter um teto e voltar a ser empregado novamente. Conversando com seus pais, resolveram montar um mercadinho no bairro e assim quando volta-se ele ir tocar o comércio. Assim o pai de Carlos começou um novo negócio familiar, com muito orgulho de seu amado filho. Carlos sempre sonhava em retornar para o Brasil, mas sempre aparecia um imprevisto, ora era o aluguel do comércio, depois era um funcionário cobrando direitos, dívidas com credores, fiado que não recebia e assim Carlos teve mais 3 anos no Japão, até o comércio começar a dar um lucro. Foram 7 anos no Japão. Seu filho que na época tinha 2 anos agora com 9, ele pensava que ele não iria conhecer seu pai, o mais velho agora tem 11 anos, tantos pensamentos durante a volta, eram 23 horas dentro do avião, a emoção e as dúvidas eram muitas. Faltava poucos minutos para chegar no aeroporto. Quando o piloto anunciou no alto-falante que dentro de alguns minutos aterrissaremos em Guarulhos,
Foi nessa hora que o coração de Carlos parou. Infarto fulminante. Ao aterrissar, todos desceram, apenas um passageiro permaneceu sentado, era o Carlos. A aeromoça, ao tocar nele, percebeu que já estava sem vida. O rapaz alegre e extrovertido, que brincava com todos em sua volta, que um dia foi em busca de um sonho, partiu, sem ao menos conhecer a tão sonhada casa, sem abraçar seus filhos e esposa. Ricardo, quando soube do falecimento de Carlos, não acreditava que estava acontecendo. Ricardo, agora, um advogado renomado, casado, estava indignado com a situação. A família em luto. O pai de Carlos abraçava ele dentro do caixão e chamava o nome dele. Dizia que a culpa era somente dele, pai, que por ser sempre pobre levou o filho a ir ao Japão. Inscrevam-se no canal para contarmos histórias como essas no Causos no Japão. Ricardo então pediu para a família parar o velório e fazer uma autopsia do corpo, pois achava muito estranho. Carlos era forte, tinha 1,60 centímetros, mas pesava quase 75 quilos, e quem estava ali era uma senhor franzinho, não tinha 50 quilos. Então foi feito, e constatou que Carlos perdeu 30 quilos e o desgaste muscular era visível. Inconformado, Ricardo entrou com um processo contra a empreiteira que Carlos trabalhava no Japão, e exigiu uma indenização por trabalho escravo e abuso contra Carlos. Levou anos até que a decisão fosse tomada, enfim a justiça foi feita e a família de Carlos recebeu uma boa indenização, e Ricardo sentiu-se um pouco mais aliviado por poder ajudar seu amigo no fim de sua jornada. A história de Carlos não ajudou a família, pois, por mais que fosse boa a indenização, nada poderia trazer Carlos de volta, mas graças a Carlos, muitas leis foram criadas e as empreiteiras têm regras e normas a serem rigorosamente respeitadas. Bom, meus amigos, espero que tenha gostado da nossa história de hoje. Comentem e deixem uma curtida e inscrevam-se no canal para contarmos histórias como essas no Causos no Japão. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Até o próximo vídeo.